e hoje estamos aqui de volta com o nosso programa Fala Comigo. Nós estamos hoje aqui recebendo um convidado especial. Nós convidamos porque o nosso interesse hoje é falar sobre o desenvolvimento da nossa cidade, qual o momento que a gente está passando, o que está acontecendo em Muriaé. E eu imaginei que esse nosso convidado de hoje, ele é uma pessoa que tem assim, o total conhecimento da realidade da nossa cidade. Então, nós vamos bater um papo com ele aqui, bem na informalidade, né, bem tranquilo aqui, mas ele vai trazer muita informação para nós, principalmente sobre esse tema que eu estou falando aqui com vocês, sobre o desenvolvimento da nossa cidade com relação à Zona da Mata. Eu estou recebendo aqui o Reginaldo Roriz, jornalista e vereador da cidade de Muriaé. Seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Eu agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com você, esse grande comunicador que nós temos aqui em Muriaé e na nossa Zona da Mata também. Não. A sua comunicação chega em vários locais e é sempre um prazer estar aqui com você e um prazer dividir essa bancada com você para a gente conversar um pouco sobre o desenvolvimento de Muriaé e também da nossa Zona da Mata aqui na TV Zona da Mata. Então, Reginaldo, dando continuidade nesse início de proposta desse programa, eu acho que primeiro a gente poderia falar um pouco de Muriaé e, na sequência, a gente fala sobre a realidade de Muriaé com relação à Zona da Mata. Sim, a cidade de Muriaé é uma cidade localizada na Zona da Mata e um polo. A gente sabe que nós nos destacamos em muitos setores, né? Sobretudo no setor da saúde. A gente tem uma grande pujança também no setor educacional e, sobretudo, no setor comercial. A gente percebe que a nossa cidade ela é o celeiro de grandes redes comerciais, né? A região inteira vem até aqui para consumir os produtos que são vendidos aqui. E hoje esses três eixos praticamente concentram a maior fonte de renda da nossa cidade e também a geração de emprego. É a nossa vocação, por assim dizer, né? Os serviços de saúde, os serviços educacionais e também o comércio. Nós já tivemos um tempo em que a indústria da confecção, que ainda é muito forte, né, já foi mais forte no passado, mas as dinâmicas do mercado internacional mudaram muito isso. Mas ainda nós temos uma indústria de confecção muito forte aqui, mas que hoje também divide espaço de forma muito significativa com esses serviços, que são os serviços da saúde, os serviços educacionais e também o comércio local, que a gente viu nos últimos anos ter uma explosão muito grande dessas grandes redes, que não prejudicou o nosso comércio tradicionalmente e originalmente de Muriaé, mas só fortaleceu ainda mais essa nossa vocação comercial. Eu me lembro, justificando o que você falou aí, próximo onde eu moro, quando chegou um comércio, né, de rede grande, então todo mundo ficou muito preocupado com o comércio normal, né, pequeno, os menores, vamos dizer assim, devido à proporção da empresa que eu estou né, citando aqui. E a gente ficou bastante preocupado com isso aí e o resultado foi exatamente o contrário. Todos os menores comerciantes no entorno de um maior se fortaleceu, cresceu, ampliou. Então, às vezes, a gente tem assim uma leitura distorcida do Sim, que o grande faz, do que ele pode fazer, né? E uma vez mais, lembrando também que ah, na mudança também das estratégias de marketing, não adianta grandes estratégias para grandes nomes, porque ainda, Reginaldo, pessoas compram de pessoas. sim. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem ouvido aí nas palestras, né? É comum, é uma coisa já que os palestrantes têm falado aí. E é incrível como que existe uma parte da população que fica atenta às promoções, porque é natural, né? A gente cuidar do dinheiro, cuidar da economia, mas na maioria das vezes, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente sempre vai no amigo, naquele que é próximo, naquele que a gente já está acostumado, que ainda hoje, em alguns lugares, até anota numa caderneta para fazer o pagamento Exatamente. no final do mês, e isso não tem preço, né, Reginaldo? A gente ter esse Exatamente. acolhimento do que chamamos de um comércio menor do nosso bairro, da nossa cidade. O nosso contato pessoal com as pessoas com quem a gente convive, ela não é substituído por uma grande rede, né? A grande rede ela tem propostas diferentes.
mas a gente não deixa de comprar no mercado do nosso bairro, a gente não deixa de frequentar a padaria do nosso bairro, a gente não deixa de ir na drogaria do nosso amigo, né? Que você liga no meio da tarde e diz, olha, eu estou precisando ali de que você mande um remédio para minha filha. Enfim, isso é coisa que depende dessa proximidade, dessa relação e desse calor humano que a gente tem, que o nosso comércio tem, e que numa cidade interior, que não é uma cidade pequena, mas mantém essas raízes e essas características interioranas como Muriaé, a gente valoriza e preza muito. E é por isso que o nosso comércio local, original de Muriaé, ele se manteve de pé, se manteve forte, e eu arrisco dizer, sem nenhuma sombra de dúvidas, cresceu e se fortaleceu. Né? Porque se você reparar, a gente sempre tem eixos, né, comerciais. Você chega num lugar, às vezes você tem várias lanchonetes, às vezes você tem vários supermercados, tem várias lojas de departamento. Então elas se instalam estrategicamente no mesmo lugar para oferecer aquilo ali para o cliente, e a gente vê que as grandes redes chegaram a Muriaé e seguiram o roteiro que já estava estabelecido pelos nossos comerciantes, e graças a Deus está tudo bem, a gente está crescendo e tentando se desenvolver na medida do possível. E também, Reginaldo, você além de jornalista, né? Além de vereador, também empresário na nossa cidade, né? Aí com a Roriz Marcenaria, Isso. é um empreendedor que traz, né, da família essa empresa, e eu gostaria que você falasse um pouco do Reginaldo empreendedor. Sérgio, eu tive na minha formação dois grandes exemplos que moldaram o meu caráter e a minha personalidade. Eu sou filho de uma professora da rede estadual, uma professora aposentada e um marceneiro. Então eu tive desde muito cedo é, o valor e a importância da educação e do trabalho. Hoje, eu trabalho junto com o meu pai, né, fora do exercício do mandato. Eu faço a sucessão empresarial da Roriz Marcenaria. A Roriz Marcenaria é do meu pai e da minha mãe, eu ainda não sou o proprietário dela, né? Eu faço, como eu disse, a sucessão dessa empresa, e a gente, graças a Deus, nós celebramos e estamos celebrando esse ano 50 anos de mercado. Isso é uma marca muito significativa e não é uma marca individual, ela é uma marca coletiva, porque a minha família, a família Roriz, é uma família tradicionalmente que trabalha a arte da marcenaria. Eu costumo dizer que se tiver algum roriz que fala que não é marceneiro, É outra família. é outra família, ou ele está É. omitindo alguma coisa, porque nós todos, de alguma maneira, em algum momento, ou fomos ou estamos envolvidos com a marcenaria. Nós temos essa boa reputação dentro de Muriaé, e é por isso que nós estamos no mercado há 50 anos, enfrentando todos os desafios, enfrentando tudo aquilo que o Brasil nos proporciona, porque não é fácil empreender no Brasil. Parece que é clichê, mas não. Empreender no Brasil realmente é muito difícil, e nós estamos aí há 50 anos marcando história no segmento da marcenaria, dos móveis planejados, graças a Deus, com uma excelente reputação, não só em Muriaé, mas também na nossa região toda, fora daqui no estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo também. Então, e para concretizar isso aqui, que é uma verdade, que nós estamos aqui na nossa mesa de podcast também, que tem a assinatura da Roriz Marcenaria, Verdade. né? Aqui, Alegria ó, para a muito gente estar aqui, bacana. isso E aí. a gente está aqui e você faz parte dessa história aqui sempre, É né? interessante falar, Sérgio, já que você puxou esse assunto, nós temos história de gerações, porque eu sou a segunda geração na empresa, e enquanto segunda geração, eu já vendi para segundas gerações que são clientes nossas há muito tempo, né? Famílias que os pais fizeram móveis, e aí os filhos agora se casaram, formaram família, compraram uma casa, compraram um apartamento e nos procuraram. A gente foi lá, fez os móveis. Então, assim, é um legado que está passando de geração em geração e que me causa muita alegria, né? Porque eu estou aqui, como você disse, diante de você, numa mesa que a gente De um produto da sua empresa. de um produto da empresa, e nós estamos em muitos lares, né? E isso é um motivo de muita felicidade para a gente. Ok, eu que agradeço. Reginaldo, falando sobre o crescimento da região, eu tenho acompanhado você nas redes sociais, eh, fi- finalizando um pouquinho dessa história aqui da marcenaria,
Recentemente eu acompanhei você e sua equipe fazendo uma grande entrega numa grande cidade aí. Então, é importante ressaltar que o que o seu lado empreendedor faz não é só para Muriaé, vocês atendem outras cidades, outras regiões e até outros estados, né, com os produtos com a marca Roriz. Sim, sim. Hoje nós atendemos de maneira muito forte a cidade do Rio de Janeiro, né? E o estado do Rio também. A gente vende para outras localidades ali no estado do Rio, mas principalmente dentro da capital. Nós temos algumas parcerias com arquitetos e construtores dentro do Rio. Nós já vendemos também para São Paulo. Vez ou outra, algum arquiteto que é parceiro nosso do Rio vende alguma coisa para São Paulo e nos indica o cliente, a gente acaba entregando também. Já trabalhamos muito para a região dos lagos, para o Espírito Santo, a gente trabalha bastante também para o litoral. E é interessante, Sérgio, porque o nosso trabalho, ele basicamente ele vem através das parcerias. A gente faz um trabalho, desenvolve, entrega no prazo, com qualidade, e isso acaba repercutindo e a gente tendo a indicação de um, de outro, e a gente acaba ampliando, né? Graças a Deus, o nosso leque territorial, É, né, a nossa e abrangência. que justifica o que nós falamos aqui alguns minutos atrás, de que pessoas compram de pessoas, né? Porque Exatamente. a gente só indica o que é bom. O que É. foi bom para mim, eu vou indicar para o meu amigo, Não né? é nada não há nada mais poderoso do que a indicação. Existe uma estatística que diz, assim, me perdoe se eu errar agora, mas me parece que 60% da consolidação de uma venda ela vem de uma indicação. Então, se você tem uma boa indicação, você parte com 60% de chance de fechar o negócio. E graças a Deus, as nossas impressões são boas impressões e por isso que a gente sustenta essa reputação no mercado há 50 anos aí, trabalhando em diversos lugares. Reginaldo, observando aí a sua atuação agora como vereador, buscando aí, desbravando aí, né, Belo Horizonte, Brasília e buscando recursos para a nossa cidade, vendo a sua atuação diante das secretarias, né, que tem trazido desenvolvimento para cá, a nossa prefeitura, que tem sido uma prefeitura que é extremamente presente em todas as frentes, em todas as secretarias, então a gente tem observado que é, e os recursos que são buscados fora de Maré, porque não pode ficar restrito só a Maré, porque a receita é uma, então se não tiver o recurso de fora, a conta não fecha e a coisa fica mais Sim. complicada, né? E a gente tem acompanhado você no seu trabalho aí como vereador, buscando esses recursos aí, com N obras sendo inauguradas aqui, ali, mas a pergunta que eu vou te fazer com relação a essa parte de crescimento e atuação de você junto ali próximo, como vereador, próximo ao governo executivo, e também o crescimento não só de Muriaé, mas todo o entorno de Muriaé também, o crescimento da região, igual a gente falou, que é muito importante. É, já há algum tempo eu ouço uma bandeira de tantas outras que você defende como sendo a necessidade é, do SESC Senat aqui na cidade de Muriaé. E eu gostaria que você explicasse para nós o que realmente é o SESC e o que realmente é o Senat e quais os principais benefícios para Muriaé com relação a esse projeto. Sérgio, como eu disse há algum tempo atrás, eu tenho duas bandeiras que para mim são muito valiosas, que é o poder do trabalho, do desenvolvimento econômico e da educação. E o SESC Senat ele consegue unir essas duas bandeiras que eu trago comigo em um só propósito. Diferente do que oferece SESI, SESC, o SESC Senat, ele tem um trabalho muito forte na educação, na saúde e para o desenvolvimento do trabalho do setor do transporte. E o que eu estou querendo dizer com isso? Nós somos cortados por duas rodovias federais, a BR-116 e a BR-356. Uhum. Nós temos um fluxo muito grande de veículos aqui, nós crescemos, nós vimos Muriaé crescer ladeado nessas rodovias, né? Assim, transportadoras significativas estão instaladas aqui. Muriaé até no seu histórico ligado ao setor do transporte, por muitos anos e ainda traz
faz muito à frente da liderança com relação às oficinas mecânicas, né? Sim, Justamente por causa da importância dessas rodovias que cortam o Muriaé de norte a sul aí, né, a sem Rio dúvida. Bahia. Então, o Muriaé já de muito, 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 muito tempo sempre teve os melhores serviços prestados aí em serviços mecânicos, principalmente para caminhoneiros e frotistas, né? Sim, são serviços para motores a diesel. Nós temos uma Sim. tradição e nós temos aqui serviços de excelência que pessoas de todo o Brasil vêm para trazer seus veículos aqui para terem o serviço da nossa cidade. Mas o Sesc Senat, ele oferece uma gama de serviços para o setor de transporte e aí para os profissionais e empresas, no sentido de treinar motoristas, sejam eles caminhoneiros, motoristas de táxis, motorista de transporte coletivo urbano, né, o motorista do ônibus que transporta as pessoas na cidade, motoristas de aplicativo, mas também um serviço muito significativo na área de saúde para os trabalhadores do setor de transporte e seus familiares. E aí nós estamos falando de serviços de psicologia, serviços de fisioterapia, serviços de odontologia, nutrição. E o mais interessante, Sérgio, é que tudo lá no SESC Senat é de altíssima qualidade. O SESC é uma conquista que a gente está celebrando hoje, mas que é uma luta que vem lá de 2017. Eu iniciei essa trajetória em 2017, no meu primeiro mandato, primeiro ano de mandato, quando eu recebi essa sugestão de trazer uma unidade do SESC Senat para Muriaé, dada esse fluxo de veículos em duas rodovias federais, e também porque a unidade mais próxima do SESC Senat é em Juiz de Fora. Então, os trabalhadores do transporte que dependiam de algum treinamento ou mesmo de um tratamento de saúde, seus familiares, tinham que recorrer a Juiz de Fora ou a outra unidade espalhada pelo Brasil. Então, eu falei assim, olha, eu vou buscar essa unidade, né, enquanto representante da cidade. Então, aí, através do nosso deputado, doutor Wilson Batista, nós conseguimos contato com outros deputados que eram ligados ao Sistema S, e aí nós conseguimos que o Sistema S olhasse para Muriaé como uma cidade que era uma cidade polo e que precisava realmente da instalação da unidade do CS Senat, e aí nós conseguimos que o Sistema S fizesse esse investimento aqui. Nós, na época, eu era secretário de governo, e nós conseguimos alguns terrenos, mas eles são muito criteriosos e decidiram comprar um terreno e compraram aquele terreno lá no Distrito Industrial, antes da Polícia Rodoviária Federal, para quem vem de Leopoldina, e fizeram um grande investimento. Nós estamos falando de mais de 18 milhões de reais investidos numa unidade que não tem nada a ver com lazer, com piscina, porque nós temos um trauma disso aqui na cidade, né? É. Nós já vimos SESI fechar, SESC fechar. O SESC Senat não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele é um serviço muito bem estruturado para dar suporte aos trabalhadores e empresários do setor de transporte. Reginaldo, eu gostaria que você citasse para nós, de tantos projetos de lei que você colocou para ser votado na casa, e você tem tido muito êxito, muito sucesso na aprovação desses projetos, que você citasse, trouxesse aqui para nós quais são os principais que você considera os mais recentes, principais projetos de lei que trazem um benefício mais amplo para Muriaé. Nós temos alguns projetos muito significativos, inclusive existe um projeto meu de combate à corrupção que ele foi replicado na Assembleia de Minas por um deputado estadual lá, o deputado Alencar da Silveira, que inclusive assumiu uma vaga no Tribunal de Contas essa semana do Estado. Ele foi indicado pela Assembleia como conselheiro, que é um projeto de lei que a gente chama de... ele exige a ficha limpa para contratação com o poder público. O que isso quer dizer? A gente vê em muitos municípios empresas que são abertas, contratam com o poder público, não entregam aquilo que está no contrato, e aí a empresa, para não ter nenhum tipo de punição, ela é encerrada, aquele sócio abre outra empresa, faz a mesma coisa e ele vai lesando o patrimônio público e o dinheiro do cidadão com vários CNPJs. Nós fizemos, essa lei ela diz o seguinte, qualquer pessoa que tenha sido condenado por mau uso do dinheiro público, formação de quadrilha, desvio de recurso público, ela fica impedida, ela fica proibida de contratar com o poder público.
independente se ela fechou um CNPJ e abriu outro, ela fica proibida de contratar. Essa lei hoje, desde que ela foi aprovada, ela consta em todos os editais de contratação do município. E agora, essa lei, já há algum tempo, ela foi apresentada na Assembleia de Minas e também é uma lei estadual, então hoje o Estado de Minas também tem esse tipo de proteção contra a corrupção. Mas nesse último ano nós aprovamos uma lei da qual eu tenho muito orgulho, que é o Marco Legal das Startups. E o que diz o Marco Legal das Startups? É uma iniciativa que ele visa fomentar o setor de tecnologia da nossa cidade. A gente sabe que nós temos um celeiro de grandes talentos, com pessoas que desenvolvem projetos grandiosos, não só para o nosso país, mas para fora do país, que prestam serviço para fora do país, no ramo de tecnologia e inovação, e que precisavam de um aparato legal para dar a eles um incentivo. Não só os que já estão na ativa, mas aqueles que estão saindo da universidade e que precisam de um ambiente que lhes proporcionem essa condição de abrir um negócio ou de tocar um projeto e ter sucesso com ele. É importante a gente lembrar, Sérgio, que o telefone mais vendido do mundo hoje, que é o iPhone, a Apple nasceu dentro de uma garagem. Né? E o que a gente quer em Muriaé com o Marco Legal das Startups? Que alguém que queira ter uma ideia ou que tenha um projeto que amanhã ou depois possa virar uma empresa como essa e ser um campeão de venda de algum produto, tenha condição de desenvolver o seu negócio, mas que não precisa ser numa garagem. Então, o Marco Legal das Startups, ele prevê que o município vai oferecer um coworking público, um incentivo fiscal que já está para ser encaminhado para a Câmara para redução do ISS para empresas de tecnologia. Prevê também que a gente tenha um conselho e um fundo para receber recursos para apoiar projetos que possam versar, né, que possam tratar de tecnologia. Outra coisa interessante é a criação de editais que possam captar ideias para criar soluções inteligentes para cidades. Eu vou dar um exemplo. Nós temos, o Recife é uma das cidades mais inteligentes do mundo, isso não sou eu que estou falando, organismos internacionais já atestaram isso, pela forma como o Recife se comunica com o cidadão. Tudo através da tecnologia. Só para você ter uma ideia lá, uma criança quando tem que receber uma vacina, a mãe não precisa olhar na caderneta e ver se a vacina está na hora de tomar ou não. Ela recebe um WhatsApp no número dela, dizendo, olha, o seu filho já está apto a receber a vacina contra a poliomielite. Procure a unidade básica de saúde do seu bairro nos dias tais, tais e tais. Então, assim, aquela lógica em que o cidadão tem o direito a um benefício, né? Um benefício não, mas a um serviço do Estado, e o Estado oferece esse serviço para ele de forma ativa. Isso foi feito através de uma empresa de tecnologia. O que nós queremos aqui em Muriaé é que empresas que tenham ideias inovadoras como essa possam ter um instrumento que sustente esse projeto até ele dar resultado. E o Marco Legal das Startups faz isso. Cria incentivos através de editais, incentivos financeiros, para que pessoas resolvam problemas que a cidade ainda não conseguiu resolver através da tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, Sérgio, nós estamos falando de coisas que hoje dominam o mundo inteiro. Nós temos uma empresa, por exemplo, que tem a maior rede de imóveis do mundo inteiro e não é dona de nenhum imóvel. O Airbnb tem a maior rede de imóveis no mundo e não é dona de nenhum imóvel. A Uber, por exemplo, tem a maior frota do mundo, não é dona de nenhum carro. Tudo empresas de tecnologia que tiveram grandes ideias e mudaram cenários de setores econômicos. A Uber mudou a mobilidade. O Airbnb mudou a forma como as pessoas escolhem lugares para viajar e para se hospedar. Então, tudo isso pode ser criado através de Muriaé. O que nós fizemos através do Marco Legal das Startups foi criar essa condição para que nós possamos dar a esses empreendedores, esses desenvolvedores, condição de desenvolver suas ideias. Reginaldo, e esse projeto do SESC Senat para Muriaé, em que fase que está esse projeto? A unidade do SESC Senat está toda pronta.
Eles estão acabando de estruturar a equipe, porque essa equipe ela é contratada através de processo seletivo, Uhum. né? Toda a equipe do SESC Senat, ela é contratada por processo seletivo através do sistema S, né? É nacional isso. Sim. Então eles estão acabando de formar essa equipe, instalar todos os equipamentos, porque a unidade já está pronta, a obra já está pronta, e a previsão é de que ela seja inaugurada, entregue em dezembro, mas com certeza alguns serviços já começarão a ser ofertados antes disso. E uma coisa interessante, Sérgio, quando a gente fala de treinamento para o setor de transporte, às vezes fica muito vago, mas só para as pessoas entenderem, um caminhoneiro que vai dirigir um caminhão mais tecnológico, né? Hoje os caminhões são todos automatizados, cheios de tecnologia, então ele tem lá o melhor simulador da América Latina para fazer o treinamento. Esse simulador é como se fossem aqueles videogames que tem várias televisões na frente, uma cadeira que simula realmente a cadeira de o banco de um caminhão, o volante de um caminhão, todo o painel de um caminhão, e ali esse simulador faz as diversas simulações de direção, consegue colocar esse motorista que está em treinamento em situações de chuva, em situações de vento, em situações com cargas pesadas, carga seca, sider, né, que são nomenclaturas do setor de transporte, consegue simular para esse motorista como seria uma direção com sono ou com algum nível de embriaguez, para que a pessoa tenha a noção, durante o treinamento, do risco que é aquela situação, aquela circunstância. Então, tem muita coisa importante que vai acontecer no SESC e que a gente vai começar a ver isso acontecer agora a partir de dezembro. Reginaldo, ainda dentro desse tema, o SESC Senat, do processo seletivo que você citou aí, ele é um processo a nível nacional, mas ele prevê alguma coisa com relação a percentuais de taxas para o estado ou para o município de Muriaé, uma vez que ele vai estar alocado aqui? Olha, esses editais são publicados a partir da unidade central, né? E eu não sei qual é o critério que eles utilizam. Eu não Uhum. vou saber te precisar se existe uma cota, né? Pelo que você tá sugerindo, é que existisse uma Na realidade, cota. a pergunta certa seria isso: É, se existe dentro do processo seletivo que eles já adotam, um percentual para gerar emprego para a nossa cidade, uma vez que está alocado aqui. na verdade, nós já geramos aqui na cidade mais de 160 empregos de maneira indireta com a construção dessa Uhum. unidade. Foram muitos homens trabalhando ao longo de mais de um ano aí, e assim, esse processo seletivo fatalmente vai contratar alguém daqui, né, nos setores É, em as que pessoas vai daqui também atuar. precisam estar atentas Sim, aí, né, claro. a isso aí, A para esses editais. também É. correrem atrás aí dos seus interesses também, né, porque a oportunidade está sendo oferecida a nível nacional, né? Porque nós teremos lá nutricionistas, nós teremos psicólogos, nós teremos dentistas. Então, assim, muito provavelmente, a grande maioria desses profissionais será de Muriaé. Salvo engano, são mais de 40 pessoas que vão trabalhar nessa unidade. Assim, eu não tenho dúvida de que a grande maioria será de Muriaé, muito embora eu não acredito que exista uma cota para que ela seja preenchida com profissionais da cidade. Eu tive o prazer de conhecer o Iverton, que é o diretor da unidade. Um homem super experiente na condução de unidades do SESC Senat. Ele já vem de outras unidades e entende muito do setor de transporte. Ele já foi secretário de transporte em Cascavel, no Paraná, que é a cidade natal dele. Também foi gestor de transporte coletivo urbano em Uberlândia. Enfim, e tem uma trajetória no SESC Senat que o conduziu à implementação dessa unidade aqui. Então, ele hoje é a pessoa responsável por fazer essa unidade rodar e prosperar e ser realmente útil, não só para o setor de transporte, mas também para toda a nossa sociedade. É importante a gente dizer também, Sérgio, que ela não serve só para o setor de transporte. Qualquer empresa que queira se conveniar com a unidade do SESC Senat de Muriaé pode oferecer os serviços que são ofertados lá para os trabalhadores do transporte, para os seus funcionários, para os seus colaboradores.
né? E é importante que o empresário vá lá conhecer. É só dar um pulinho lá, conversar com o Iverton, ele vai apresentar. São serviços extraordinários a um custo que, assim, a gente é inacreditável, perto do que o mercado cobra, né? O que é ofertado lá e com a qualidade que é ofertado vale muito a pena. Ok, Reginaldo, pensando no bem-estar das pessoas de Muriaé, pensando num cenário a nível de estado, num cenário a nível nacional, é a pergunta que a gente não tem como deixar de te fazer, né? A gente está vivendo um momento de muitas dúvidas, muitas incertezas e ao mesmo tempo as preocupações com o futuro e tal, né? O que é natural, porque tudo que é notícia que aparece, que chega, e a gente ainda tem essa questão da cibernética, porque o que é fake news, o que não é fake news, o que é fato, o que não é fato, Sim, mas a gente tem aí, a bem da verdade, os brasileiros, assim, num momento altamente desconfortável, num país extremamente polarizado, então eu gostaria de saber qual que é a sua opinião com relação a esse momento que o Brasil tá passando. Eu não sei se você tem a mesma percepção enquanto político, enquanto vereador, do que a população fica assim percebendo, porque muitas informações que vocês têm são informações às vezes mais seguras, sim. mais precisas, e a população fica muito refém dessas notícias que são espantosas, que são catastróficas, né? E tá ficando o povo até meio neurótico. Então, qual que é a sua opinião com relação a esse momento real, altamente polarizado na política brasileira? Sérgio, eu não tenho dúvida que a polarização ela está afastando a política do que realmente interessa para o cidadão brasileiro. E a gente, não, eu não estou falando isso porque é a minha percepção, não. Eu estou falando isso baseado no que as pesquisas estão dizendo. Nós temos aí um nicho de 30% de polarizados da extrema-direita, um outro nicho de mais 30% extremamente polarizados da esquerda, mas se você for parar para pensar, nós temos 70% da população que não quer nem Lula e nem Bolsonaro. Porque se você pega quem não quer Bolsonaro, você soma com o restante da população, dá 70%. E Uhum. quando você pega do outro lado, é a mesma coisa. Então, a grande maioria das pessoas, elas não estão interessadas nessa polarização, porque essa polarização, ela não tem, isso já está mais do que comprovado, ela não está tendo a resposta que a sociedade deseja dos problemas reais dos brasileiros. Aí se discute o que os dois polos ideologicamente travam num campo de batalha, quando na verdade os assuntos que o brasileiro realmente espera do governo acabam ficando para trás. A gente viu recentemente, né, a PEC da Sem blindagem, contar que, em nome disso, perde-se muito, porque perde-se é um muito. tempo, né, que ficam com as trocas aí de gentilezas, e igual você Exatamente. falou, e os assuntos que realmente interessam vão ficando aí para trás, sem serem pautados e tal, e por aí Exatamente. afora, né? Nós tínhamos um projeto que acabou sendo aprovado agora, obviamente, porque ele jamais poderia ter deixado de ser votado, que foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a redução para quem ganha até 7.350 reais, mas que foi preterido, ou seja, ele foi deixado de lado para se travar uma discussão sobre PEC de blindagem para proteger, Uhum. né, parlamentares e presidentes de partido de processos criminais, o que é um grande absurdo, né? E todo mundo preocupado, todo mundo dos polos, preocupado com o PEC de blindagem e anistia, com um projeto dessa envergadura, dessa importância que é dar, porque no final das contas, dar isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais é aumentar o poder de compra, é aumentar para essas famílias a capacidade de investir na educação dos seus filhos. E o Congresso Nacional simplesmente deixou isso de lado para discutir pautas ideológicas. E aí a gente percebe que a própria PEC da blindagem, muita gente falou que existia um acordo para votar a PEC da blindagem e depois votar o projeto de anistia, enquanto nós tínhamos a isenção do imposto de renda para ser pautada e não era pautada. Então vejam bem, ao invés da gente resolver o problema do cidadão no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que era criar essa isenção do imposto de renda, os líderes de direita e esquerda estavam discutindo PEC de blindagem e anistia. Então, assim, nós chegamos a um ponto em que parece que a sociedade lá em Brasília está sendo deixada de lado
para que alguns líderes discutam se prende ou se não prende um, se dá uma pena maior ou não, se a gente cria uma vantagem a mais, né, para uma classe que já tem muita vantagem. Enfim, existe um distanciamento entre o que esses dois polos fazem do que realmente a população deseja. E é isso que a gente precisa combater. A gente vê que esses dois polos são muito ativos e tem uma militância muito forte, que às vezes deixa o restante da população, às vezes até encabulado, às vezes até sem se manifestar em função do medo de uma reação que a gente sabe que acontece. Mas a verdade é que a grande maioria da população, e aí eu repito, não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas que afirmam, a grande maioria da população rechaça e não quer mais essa briga ideológica e essa briga polarizada que o nosso país vive. Reginaldo, considerando esse seu posicionamento, ainda insistindo aqui com relação à polaridade e o poder que a gente entende como excessivo, não sei se é dessa forma, com relação aos extremos, a pergunta que não quer calar: quem realmente administra o Brasil? Na verdade, o Brasil é um país que tem um regime. Só assim, desculpa, só para a minha Sim. pergunta ficar melhor posicionada. Neste momento em que, né, as extremidades estão dessa forma, então quem realmente está administrando o país? Na verdade, a gente sabe que o Congresso Nacional, e aí quando eu falo Congresso Nacional, estou falando da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, né, porque nós temos um sistema, é até difícil falar, é bicameral, são duas grandes casas legislativas. Elas exercem um poder muito grande sobre o poder executivo, né, sobre o presidente da República. E aí eu não estou falando do atual presidente, mas estou falando também do ex-presidente. O Congresso Nacional, nos últimos anos, ele ampliou em muito o poder dele sobre o poder executivo. Então, muito embora os presidentes da República, os passados e o atual, tenham projetos que são projetos importantes para o país, eles estão muito dependentes hoje do Congresso Nacional. Nós não estamos em um estado parlamentarista, onde basicamente o Congresso que decide os rumos da nação. Nós estamos num país presidencialista, mas que tem uma influência muito grande do Congresso Nacional, e o Congresso ele tem a capacidade de dar esses destinos a políticas públicas, não só pelas pautas, como eu disse aqui, de escolher o que vai votar, quando vai votar, se acelera, se reduz, se amplia a margem ou se diminui, mas também pela capacidade de investimento. Hoje, as emendas parlamentares que os deputados e senadores têm direito engessam demais o orçamento da União, porque a gente sabe que grande parte da capacidade de investir nos municípios acaba ficando concentrada nessas emendas parlamentares, que é também outro ponto que precisa ser discutido no Congresso Nacional, e é uma discussão que quem vem do município leva como uma bandeira muito prioritária, que é a repactuação federativa. Nós vivemos nos municípios, mas a menor parte da arrecadação fica nos municípios. Então, a gente tem hoje uma concentração de renda muito grande no governo federal, uma maior do que o município, mas bem menor do que o governo federal no governo do estado, e o município, que é onde as pessoas vivem, onde elas dependem dos serviços de saúde, dos serviços de educação, fica com a menor parcela desse dinheiro, dependendo aí, como a gente fala, passar de pires na mão, pedindo recurso para deputado, para governador, para presidente da República, para conseguir oferecer para a sociedade aquilo que ela precisa, que é o básico, né? Saúde, educação, segurança pública, enfim. É isso. Ok. Eleições 2026. Qual que é a sua opinião? O que você vê? O que você acha sobre eleições 2026 para Minas Gerais e para o Brasil? As eleições de 2026, eu tenho certeza que nós teremos o início de uma grande virada de chave, principalmente pelo desgaste que essa polarização já causou no nosso país. A gente percebe esse movimento de maneira muito clara.
E aqui na Zona da Mata, Sérgio, eu acho que as pessoas também vão dar uma resposta muito importante para o que tem acontecido na nossa região. Porque é importante que a gente destaque, a Zona da Mata tem o segundo pior IDH do estado. E o que isso quer dizer? É o segundo lugar onde se vive. Como é que, eu vou tentar ser claro. Dos lugares onde se vive mal, onde se tem um desenvolvimento humano pior, a Zona da Mata está em segundo lugar. A gente perde para o Vale do Jequitinhonha e para o norte de Minas, que está fazendo uma virada. Eu não tenho dúvida de que se a gente continuar da forma como nós estamos na Zona da Mata, em breve nós seremos o pior IDH, o pior índice de desenvolvimento humano do Estado. Porque lá existe o compromisso de políticos, parlamentares, com o desenvolvimento da pessoa humana, de criação de oportunidades, de levar para lá projetos que sejam projetos estruturantes do ponto de vista econômico. Porque, veja bem, olha que coisa interessante, Sérgio, nós temos aqui um polo educacional na nossa cidade. Nós formamos excelentes profissionais aqui, em diversas áreas, desde a área da saúde, a área de tecnologia, mas essas pessoas, quando vão buscar uma colocação no mercado de trabalho com bons salários, elas têm que sair de Muriaé. Elas têm que sair da Zona da Mata. Porque nós aqui não tivemos a capacidade de ofertar a essas pessoas vagas e oportunidades de trabalho que possam fazer jus à qualificação que elas adquiriram aqui na nossa cidade. Então, nós estamos criando talentos e exportando esses talentos, ao invés de retê-los aqui e fazer com que esses talentos tragam ainda mais desenvolvimento, mais emprego, mais renda para a nossa região da Zona da Mata. E é isso que a gente precisa estar atento. A gente precisa virar essa chave, mudar, porque do jeito que nós estamos caminhando para ser a região mais pobre e menos desenvolvida do estado de Minas Gerais. Esse é um recado que as pessoas precisam ficar atentas, porque a gente vê muita gente enviando muito recurso para hospitais, por exemplo. Mas se a gente parar para pensar, Sérgio, a gente passa a maior parte da nossa vida saudável, dependendo de oportunidade, dependendo de uma vida melhor. Então a gente precisa voltar o nosso olhar político para políticos que tragam essas oportunidades, tragam esse desenvolvimento local. Porque enquanto a gente não está doente, a gente precisa prosperar. A gente precisa sonhar em ter uma casa melhor, um emprego melhor, que os nossos filhos possam formar e ter uma oportunidade de trabalho. E quem está trabalhando nisso aqui? Ninguém. É isso que a gente precisa entender e virar antes que fique pior. Ok, Reginaldo, dentro dessa sua fala, considerando que as pessoas estão cansadas dos extremos, né? Seja direita, seja esquerda, considerando isso, será que igual você falou no início aí, a polaridade ela está perdendo força porque ela não resolve nada. Então, considerando que as pessoas estão cansadas desses extremos, lado A ou lado B, na sua opinião, quem realmente está crescendo ou tem a possibilidade de crescer? Então, Sérgio, é muito importante que a gente diga com clareza sobre isso. E a sua pergunta ela é muito importante porque tem muita gente, principalmente nos polos, que diz que quem não é de um lado nem de outro é isentão. E você não querer a polarização não é ausência de opinião. Afinal de contas, como eu disse, existem 70% das pessoas, pelo menos, que não querem nenhum e nem outro. Então, isso é opinião. É não querer nenhum lado e nem outro. Agora, nós temos vários candidatos que têm se apresentado no cenário nacional que são contra essa polarização. Né? Nós temos ali a turma bolsonarista e lulista, que disputam os polos, mas nós temos, por exemplo, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que tem combatido essa polarização, que é um governador do PSD, que tem flertado com a eleição presidencial, com o apoio do PSD, que é um partido extremamente forte, da qual eu já fiz parte. Nós temos, por exemplo, o Ciro Gomes, que já foi candidato várias vezes, que não está enquadrado em nenhum desses polos. Então nós temos sim, o Brasil tem sim opções e opções qualificadas.
opções de pessoas que já foram testadas na vida pública, né, em governos estaduais ou mesmo no legislativo. Então, a gente dizer que não há opinião em não querer nem o lado A nem o lado B é uma grande ignorância, porque nós temos sim opções e grandes opções e opções qualificadas. Agora resta ao eleitor analisar na eleição do ano que vem E também quem vai poder oferecer a melhor proposta de um dado Brasil. importante, Reginaldo, nessa sua fala é o seguinte: a pessoa não querer o lado A, não querer o lado B. Mas isso não tem nada a ver com omissão, porque quem não se posiciona vai ter que aceitar o que vier. Não é Exatamente. isso? É isso aí. Quem não escolhe tem que aceitar que outros escolham por ele. E é por isso que é muito importante que as pessoas tomem uma decisão, né? E quando eu digo que eu não sou afeito, eu não gosto, eu rejeito a polarização, isso não quer dizer, Sérgio, que eu não veja características importantes na direita e nem que eu não que eu veja características importantes na esquerda. De jeito nenhum. Eu, por exemplo, tenho um posicionamento muito claro com relação ao desenvolvimento econômico. Eu acho que o Estado ele precisa ser do tamanho ideal para garantir o desenvolvimento das pessoas. O Estado não tem que perder tempo com aquilo que não deve ser a função dele, administrar empresas e etc. Mas também o Estado tem que ter a responsabilidade para que essas pessoas elas tenham dignidade. Então nós precisamos sim de um Estado que garanta a qualidade de vida e a dignidade do nosso povo. Porque senão o Estado deixa de cumprir a função dele. Isso é juntar um pouco do pensamento da direita, né, do conservadorismo, de uma pauta liberal, mas também de um progressismo, onde você garanta que a pessoa tenha uma renda mínima, que ela tenha um programa que lhe garanta uma habitação de qualidade. Afinal, nós estamos falando de um direito fundamental garantido pela Constituição, uma educação pública de qualidade, e eu acredito muito nisso. Nós não vamos mudar a realidade do nosso país se a gente não tiver uma educação pública de qualidade, se a gente não aliar a essa educação pública oportunidades de emprego qualificadas, com bons salários. Então, veja, eu estou aqui falando de características muito fortes da esquerda e características muito fortes da direita. Isso quer dizer que a gente, para fazer um país prosperar, para fazer um povo ter oportunidade, a gente tem que ter equilíbrio. Se a gente tiver equilíbrio e souber aproveitar o que há de bom nos dois lados, a gente consegue oferecer para a sociedade aquilo que ela deseja. Ok. O Reginaldo, nós já estamos aqui, a produção já está sinalizando ali o nosso tempo final do programa. E então, deixar aqui o agradecimento de coração de você ter aceitado o nosso convite, de você vir aqui trazer informações para a gente, informações mais concretas, mais reais, porque quem está em Belo Horizonte, quem está em Brasília, quem está vereador, né? Quem é empreendedor, quem é jornalista, que reconhece as fontes, que tem mais facilidade para ver o que é bom, o que não é bom, o que é verdadeiro, o que é fake news. Então, ter você aqui nos enriquece muito com as suas informações. É um prazer enorme ter você aqui. Que isso aconteça mais vezes, que nós tenhamos a sua presença aqui e muitas outras vezes, tantas quantas você desejar. O convite já está feito e nós queremos aqui, então, deixar esse último minutinho para que você se dirija aí às pessoas da nossa cidade, da nossa região, com as suas considerações finais. Sérgio, eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você, seja nos microfones, que é um ambiente que você domina muito bem. Te acompanho já há algum tempo. Você sabe da minha admiração por você, não só pela sua comunicação, mas também pelo seu empreendedorismo no setor de comunicação, que é, na verdade, o nosso setor. Afinal de contas, como jornalista, a gente, como comunicador, a gente vive isso. É um prazer para mim, mais uma vez, estar aqui. E todas as vezes que for convidado, estarei de volta para a gente falar dos temas importantes que a nossa cidade tem. E eu queria deixar um abraço para todo mundo que nos assiste e que vai nos assistir, mas de maneira muito especial, me dirigir às pessoas que olham pela nossa cidade, olham pela nossa região com um olhar de que a gente precisa realmente ter mais oportunidades aqui. Um ano passa muito rápido, 4 anos também passa muito rápido, e a gente precisa ter muita consciência e muito cuidado na hora de depositar
a nossa confiança num governo, porque muito embora passe rápido, o estrago pode ser muito grande se a gente errar, né? Eu sou muito grato pelas 3 eleições, trabalho e trabalhei muito nos últimos mandatos, tenho trabalhado muito para poder honrar essa confiança, né, esses eleitores, mas sobretudo, Sérgio, muito além do voto, eu tenho trabalhado para deixar e construir um legado para a nossa cidade, para que as próximas gerações, as futuras gerações possam ter oportunidades das quais eu não tive, das quais você não teve, que os nossos pais não tiveram à disposição deles. E o trabalho é esse, criar oportunidades para que as pessoas possam ser mais felizes, se desenvolverem mais e terem o prazer e a alegria de morarem na nossa cidade, na nossa região. Ok, Reginaldo, só para completar essa sua fala, eu gostaria que você deixasse também as pessoas que te ouviram, que gostaram do que você falou e que quiserem outro momento com você, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Através das suas redes sociais, para que as Sim. pessoas, né, que ainda têm dúvidas e perguntas e querem saber novos esclarecimentos para quem tem as informações que você tem, como que elas podem te encontrar? Todas as redes sociais você vai procurar por Reginaldo Roriz. Roriz com Z no final, Reginaldo Roriz. Lá no Instagram, por exemplo, lá no link, tem um link na minha bio que a pessoa pode entrar em contato comigo através do WhatsApp. Se você for até o seu navegador de internet, digitar reginaldororiz.com.br, você vai ter também um site onde você vai ter informações sobre a minha atuação parlamentar, sobre a minha formação, sobre o histórico que eu carreguei nessa trajetória política. Enfim, as mídias estão abertas para que você possa entrar em contato direto comigo, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no X, ou seja também no YouTube. Mas o YouTube é Souza Roriz, é o único que tem uma nomenclatura diferente, um arroba diferente. Ou no nosso próximo programa, quando o amigo aqui estiver, Será um prazer. no Fala Comigo. Não é isso, Reginaldo? Obrigado, Querido, Sérgio. obrigado. E outra coisa, e para você também que tem aí a necessidade de questionar quaisquer coisas da nossa cidade, entre em contato com a nossa produção, faz um contato com a gente, deixa lá o seu recado, siga-nos também nas redes sociais, tvzonadamata.com.br e também nas redes sociais, igual o Reginaldo falou, em todas as redes sociais, TV Zona da Mata, /Fala Comigo, que você vai também ter todo o acesso aqui ao nosso programa, à nossa produção, à nossa TV Zona da Mata e o nosso aqui Fala Comigo, onde nós temos trazido pessoas que têm realmente condição de nos trazer informações esclarecedoras e de fontes limpas, como o Reginaldo Roriz fez hoje aqui conosco. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.